Atos capítulo 2, do 1 ao 4. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eu quero grifar apenas uma frase. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Mais uma vez eu repito, como de um vento veemente e impetuoso. Eu quero começar o contexto de hoje do nosso devocional, aqui do nosso momento com Deus, trazendo algo de relevante para a igreja. Eu estou aqui gravando para você diretamente do meu lar, mas eu também sou igreja, você que está aí é igreja, nós somos igreja. E igreja, quando automaticamente nós ouvimos falar esse nome, embora nós sejamos a igreja, não tem como não associar igreja aos cultos, aos momentos em que nós nos ajuntamos para adorar o Senhor. E, sinceramente, os momentos de cultos que nós estamos passando atualmente, nesse tempo em que nós estamos vivendo, tem sido um tempo difícil, tem sido um tempo calamitoso, tem sido um tempo de frieza espiritual. E isso, consequentemente, vem ao nosso coração como uma forma de preocupação, como uma forma de alerta. Ei, psiu, acorda, tem alguma coisa errada com a igreja, tem alguma coisa errada com a realidade em que a gente vive. E eu comecei a observar isso, eu comecei a prestar mais atenção nesses pequenos detalhes que às vezes fazem os nossos cultos tão gélidos, tão frios. E eu comecei a me perguntar, por que nós não sentimos mais a presença de Deus nos nossos cultos? Por que falta a presença de Deus? Porque por mais que a gente pregue, cante, faça tudo, parece que as coisas não vai, parece que a coisa é travada, parece que o culto não tem graça. Eu mesmo já experimentei isso, querido. Às vezes cultuando ao Senhor ali de coração aberto, dando o meu melhor mesmo, e nem estou falando de pregar nem de cantar, estou falando de apenas cultuar, de sentar no banco da igreja e adorar levantando as mãos e meditar no que está sendo falado, no que está sendo cantado, e não sentir absolutamente nada, e automaticamente a gente se preocupa dizendo, Senhor, será que o problema sou eu? Será que o problema está em mim? Será que eu preciso mudar alguma coisa dentro de mim? É claro que a gente tem que ter essa preocupação e na verdade é o correto, porque antes de apontar o erro em outros lugares, em outras pessoas, em outros trabalhos, a gente tem que analisar a nossa vida primeiro e entender se o que há de errado está em nós, para depois a gente tirar outras conclusões exteriores. Mas primeiro a gente tem que observar para dentro de nós mesmos. Eu comecei a observar e tentar entender isso, por que a gente não sente mais a presença do Senhor nos cultos. E quando eu digo a gente, eu não digo só eu digo assim num contexto geral. Por que não se sente mais a presença de Deus? Vários motivos podem responder essa questão. Por causa de pecado, por causa de raiva, por causa de mágoa, por causa de tantas outras coisas. Mas um dos principais motivos centrais, eu acredito que um dos maiores até, um dos maiores motivos pelos quais a gente não sente mais a presença do Espírito Santo, a presença de Deus, é que a gente vem por culto com a motivação errada. Cultuar, prestar culto, adoração ao nosso Deus, que é o foco, que é o centro do culto. Ah, eu vou limpar a igreja hoje, depois do culto? Não sei, mas que eu vou adorar, eu vou. O nosso cerne, o nosso centro, o nosso objetivo maior deve ser sair das nossas casas para adorar ao nome do Senhor. O culto, a palavra culto já fala, é adoração, é devoção, é entrega. Você sai da sua casa para cultuar ao Senhor. E não é isso que a gente tem visto na nossa realidade, meus irmãos. As pessoas saem das suas casas não para adorar a Deus. Sabe, parece que as outras motivações acabam engolindo a motivação principal, que é adorar o Senhor. As pessoas saem da sua casa para mostrar o sapato novo. Parece que a igreja é uma passarela de moda, é um desfile, onde as pessoas querem exibir os seus novos sapatos, seus novos penteados, seus novos ternos, seus ternos cromados, querem exibir os seus dons, os seus atributos, as suas qualidades, e se esquecem do principal, que o
culto foi feito para adorar ao nome do Senhor, e nisso o Espírito Santo não encontra espaço para operar, porque quando a gente vai, olha só como é interessante isso, quando a gente sai da nossa casa na intenção de mostrar sapato, de mostrar roupa, de mostrar que canta muito, que prega muito, que faz e acontece, automaticamente nós estamos roubando a cena que devia ser do Espírito Santo, que devia ser de Jesus para nós. Porque quando eu saio para mostrar uma roupa, então eu quero chamar a atenção para a roupa. Quando eu saio para mostrar minha boa voz, então eu quero que as pessoas notem na minha boa voz, eu quero chamar a atenção das pessoas para a minha voz. Quando eu saio de casa somente para querer pregar e para impressionar os homens, eu quero chamar a atenção dessas pessoas para a minha pregação, por quanto que eu falo bem, por quanto que eu prego bem, e isto é errado. Nós temos sim que nos preocupar em prestar um bom louvor, em pregar a palavra de Deus, em ser um pregador que preza pela palavra de Deus, e consequentemente a gente vai querer também que as pessoas prestem atenção na palavra, mas tem gente que tem confundido as coisas. O foco do culto não sou eu, o foco do culto não é você, o foco do culto é o Senhor Jesus, e a nossa pregação tem que deixar bem claro isso, o nosso louvor tem que deixar bem claro isso. Parece que muita gente quando canta, parece que ela não quer adorar o Senhor, parece que ela está chamando a atenção para si, e tem casos em que é notório, que é nítido que isso acontece. Tem pregadores que parece que ele não quer dar a glória para o Senhor, ele quer chamar a atenção para si, ele fica falando das suas qualidades, das suas conquistas, do que ele fez no passado. Querido, púlpito não é lugar disso. É por isso que o Espírito Santo tem se afastado dos templos, tem se afastado dos púlpitos, tem se afastado dos nossos cultos, porque não está tendo uma entrega verdadeira. As pessoas estão confundindo as coisas. É por isso, é por esse motivo que o Espírito Santo não opera. Muita gente pode dizer que é por causa de pecado, é por causa de coisa escondida, também porque o Espírito Santo não se agrada disso, mas um dos principais pecados, e não deixa de ser menos importante que um adultério e fornicação, um dos principais pecados é ir para o culto e chamar a glória para si, e não atribuí-la àquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Nós temos que tomar cuidado. O foco do culto ainda é o Senhor Jesus. O foco do culto ainda é adorar e exaltar ao nome do Senhor Jesus. Querido, vamos meditar mais um pouquinho nessa palavra? Olha só, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Em algumas traduções vai dizer assim: estavam todos reunidos em concordância no mesmo lugar. Será que nós estamos reunidos em concordância? Será que não é por isso que o Espírito Santo não opera mais? Será que é por esse motivo que a gente não vê nada acontecendo? Porque enquanto tem um louvando, tem um fazendo figuinha para ele errar. Enquanto tem um ministrando a palavra, tem um fazendo figuinha para ele errar, para dar tudo errado. Enquanto tem um pregando a palavra, tem outro sentado dizendo: eu prego melhor, eu canto melhor, eu faço melhor. Será que não é por isso que o Espírito Santo não opera? E a gente gosta de atribuir isso a pecado de gente que nem é nós. Como eu falei no início, a gente tem que olhar para nós primeiro. Ah, o culto não flui porque fulano tá... Ei, olha para você. Quando a gente passa a olhar para nós mesmos, a gente vê que a gente é tão falho quanto aquele que a gente aponta. E nós também somos assim. Quando a gente se aproxima de Deus, a gente não tem tempo para apontar ninguém. Porque quando a gente está diante da glória de Deus, os nossos erros são notórios primeiro, os nossos erros vêm à tona primeiro, para depois a gente ver o que está acontecendo do lado exterior. Querido, nós precisamos entrar em concordância. E qual é a concordância? Adorar e exaltar o nome do Senhor. Enquanto nós não estivermos reunidos no mesmo lugar, não só no mesmo lugar, mas em concordância, os nossos cultos serão gelados e nada vai mudar. É necessário um despertar, é necessário um despertamento espiritual para que a gente volte às nossas raízes, sem aquela vaidade, sem aquela pompa acesa. Não, querido, o culto é simples, é adorar e exaltar ao nome do Senhor. E na simplicidade Ele derrama da sua glória, e na simplicidade Ele enche a casa de poder. É isso que nós precisamos, de poder de Deus, não de gente que canta bem, de gente que pula, que grita, que sapateia. A gente precisa de dínamos, poder real, poder de verdade, que só o Espírito Santo de Deus possui em suas mãos. Volta para a essência.